Olá, meu nome é Rômulo e mais uma vez nós estamos aqui para conversar com você sobre pequenas empresas, grandes erros. O tema hoje é liderança, né? Chefe ou líder? Um chefe pode ser líder? Pode. Mas a maioria dos chefes que encontramos não tem muita noção sobre o que é ser uma verdadeira liderança. Então vamos conversar sobre isso rapidamente. Mais uma vez eu vou repetir aquela frase que eu falei nos outros vídeos do Lutzenberger. Todo mundo enche o mundo de palavras e eu não consigo ver nada, acreditar em nada. Aí vocês vão pensar, hein? Vem mais gente enchendo o mundo de palavras. É verdade. Mas a gente quer passar algumas coisas para vocês que realmente provoquem uma reflexão e alguma mudança de comportamento positiva, principalmente para aquele que tem o seu negócio. Pode ser um micro, pequeno ou média empresa, que tem a sua lanchonete, seu bar, restaurante, uma pequena loja, e também lojas e empresas médias onde os problemas são os mesmos, né? Os problemas são mais ou menos os mesmos das grandes empresas, só que nas grandes empresas nós temos aí RHs, temos toda uma estrutura, né, que facilita a correção desses erros. Bom, então vamos lá. Gente, essa informação sobre gerenciamento, sobre liderança, sobre administração em geral, há muitos anos atrás, vamos botar aí 30, 40 anos, para você ter acesso a essa informação, era muito difícil. Você tinha que fazer um curso de administração, uma faculdade, ou curso técnico, tinha alguns cursos, mas poucos, né? Então, para você ter acesso a como deveria ser o seu comportamento, em todas as áreas, né, qualidade, produtividade, relacionamento humano, seja o que for, era difícil. Hoje não. Hoje você entra na internet, você pesquisa no Google, você tem tudo o que você quiser. Todas as informações. Né? Tem informações que antigamente você só tinha acesso através de mestrado ou doutorado, livros raros. Hoje você põe o que você quiser, você tem. Então, se você não pesquisa ou permanece na ignorância sobre alguns assuntos, é porque quer, porque tem alguma preguiça ou não acha importante, ou sua empresa está faturando bem, está entrando dinheiro, você não preocupa com isso, você acha que o caminho é esse mesmo. O estilo de chefia, de liderança é esse, convencional, né? Um manda, os outros obedecem. A gente chama, brincando, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se quiser ficar na organização, tem que ter juízo e obedecer cegamente às ordens. Então, esse tipo de chefia, nos anos 80, quando eu comecei a lecionar, em 88, na Newton Piper, quando nós fomos dar cursos nessa área, já diziam que estava passando, que o mundo seria diferente, que haveria os verdadeiros líderes, né, fazendo o seu pessoal crescer, com todas tudo que se fala como deve ser um bom líder. Até hoje, 25 anos depois, continua a mesma coisa. As pessoas, na maioria, continuam com o mesmo comportamento. Seja um presidente, um diretor, um gerente, o dono, o proprietário, ele não conhece, parece, outro tipo de comportamento na chefia, na liderança de um grupo. Isso traz sérios problemas, sérios transtornos para ele e para os seus funcionários. Primeiro, depois nós vamos comentar o troca-troca. Se na sua empresa ninguém fica, pode saber que o seu estilo tem muito a ver com isso, o seu estilo de liderança. Eu queria fazer um comentário para a gente tentar chegar num ponto em comum. O pessoal que estuda o comportamento humano mais profundo, né, psicólogos, psicanalistas, pessoal de neurolinguística, tem várias linhas do conhecimento que estudam a mente humana. Quando você lê muito sobre isso, eles dizem o seguinte, que é uma tênue linha, um fio que separa a sanidade da loucura. Quando você começa a ler muito sobre isso, você fica com medo de ficar louco, né? Porque é um pontinho pequeno que ultrapassa uma linha e a pessoa passa a ser classificada como louca, determinados tipos de comportamento. Não vamos aprofundar nisso agora, que não é nossa intenção, né? Nosso objetivo. Então eu vou dizer para vocês,
a linha, a tênue linha que separa a determinação, a autoconfiança, o excesso de confiança em si mesmo, né? Aquele comprometimento, aquela dedicação de um chefe, a linha que separa da arrogância e da prepotência é fininho, é um fio. Então, em determinadas situações, normalmente ele ultrapassa isso pelo poder, porque ele tem o poder, ele ultrapassa essa linha da determinação, da autoconfiança e invade a linha, invade o lado da arrogância e da prepotência. Aí ele pune, ele humilha, ele grita, ele xinga, ele exige, e às vezes sem razão. Existem outras formas. Eu canso de falar, todos os lugares, seja pequenas empresas a grandes, com os empresários, né, com os proprietários, com os donos, para estimulando-os a fazer reuniões periódicas para ouvir o seu pessoal. Mas isso nós vamos voltar mais na frente. Mas parece que ninguém quer ouvir, parece brincar uma coisa tão simples, né? Eles têm medo de ouvir, parece. Mas então esse chefe, ele pune, ele é susceptível aos bajuladores, aos puxa-sacos, porque ele não vê as pessoas de uma maneira inteira, né, por inteiro, não respeita aquele ser humano. Então, ele vigia, ele exige, ele cobra, né? Ele não confia, ele acha que as pessoas são preguiçosas, são trabalhos sob vigilância, acha que tudo tem que ser na forma do grito ou da punição. E quando a pessoa não atende suas ordens, ele manda embora, troca. Então essas empresas podem ver, é um troca-troca de funcionários o tempo todo. Tem algumas que você vê, poxa, essa empresa deve estar crescendo muito, lojas, e grandes lojas, às vezes, grandes empresas em shoppings, etc. Você vê isso, está sempre admitindo, nossa, essa empresa está crescendo tanto, né? Todo dia ela está admitindo novos funcionários. Não, não é isso não, porque não fica ninguém. A pessoa fica durante um tempo. Os funcionários subordinados a esse estilo de chefia autoritário, na época nossa lá atrás chamava de democrático, laissez-faire, que é o deixa fazer, aquele chefe omisso, e o autoritário, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então as pessoas suportam esse tipo de chefia. Na primeira oportunidade que eles tiverem chance, eles vão embora. Então é suportado, a verdade é essa. E por que as pessoas se comportam assim? Porque elas são ruins? Às vezes não conhecem outro estilo, aprenderam pelas empresas por onde passaram durante a vida, que é assim que se comanda uma empresa. Como é que eles chamam? Pulso firme. Tem uns que usam um termo terrível, rédeas curtas com os funcionários, comparação terrível, né? Então acham que esse é o único caminho para se liderar um grupo. Por que isso? Porque a nossa administração, nossa gestão de pessoas que chamam hoje, né, ela foi baseada na igreja e no exército, que eram os estilos rígidos e os exemplos, as instituições mais antigas. Exército e igreja, onde a estrutura hierárquica delas, a relação de poder, é aquela relação rígida. Obediência cega à hierarquia, né, ao superior. Então, não conseguem ou não sabe que existe uma outra possibilidade. Então a gente sempre, quando vai em alguma empresa dessa, vai indicando cursos de liderança para aprender, para tomar conhecimento sobre uma outra possibilidade de comportamento para a sua empresa. E aí as estatísticas vêm dizendo quais os estilos que trazem mais produtividade, mais qualidade, né? Qual o estilo onde as pessoas trabalham mais felizes. Uma vez eu estava dando consultoria para uma grande construtora, grande mesmo, está em muitos anos, mais de 15 anos, eu não vou falar nome, mas tem mais de 15 anos. E eu falei para o dono, olha, depois do nosso trabalho aqui, as pessoas vão trabalhar mais felizes. Ele deu uma gargalhada grande. Que feliz? Eu quero é o dinheiro, quero é o lucro. Então é assim, parece ignorância, né? E de alguma forma as pessoas estão preocupadas com o lucro a qualquer custo. Não sabe ele,
sabia ele, e muitos de vocês que adotam esse estilo não sabem que isso dura pouco. Pode ser até 20 anos, mas dura pouco. Por quê? Porque os bons funcionários, aqueles que querem ter espaço para criar, né, são dedicados, eles não ficam, porque eles querem reconhecimento, querem valorização, e não há nessas empresas esse tipo de reconhecimento e valorização, ou ele é informal, ele não é formalizado, né? Bom, então vamos entender que esses estilos comuns, eles foram baseados na igreja e no exército. Então, como deveria ser um líder? O verdadeiro líder. Como é o verdadeiro líder? Então, é uma pessoa que respeita o outro em primeiro lugar. Respeita o outro como ser humano. Ele acredita no outro e acredita no potencial que pode ser explorado. Todas as pessoas podem melhorar. Mesmo aquele funcionário difícil, enrolado, sabe? Se ele for devidamente estimulado, ele pode melhorar. E aí não vou entrar em questões filosóficas aqui. Várias linhas, né, de pensamento dizem que a responsabilidade do líder é fazer as pessoas melhorarem. Mas vocês vão falar, e o lucro? É claro, se é uma pessoa que respeita, que ele consegue reconhecer justamente o valor de cada um, valoriza as pessoas na forma correta, né, sabe, usa o que é certo, aquele que é valorizado, como exemplo, sem ofender o outro. É porque o chefe está vendo, você tem que ser como fulano é que é bom. Não é nada disso. Cada um tem um dom. Então, ou na seleção, como nós dissemos lá no atendimento ao público, você escolhe certo na seleção. As pessoas que já têm um dom de comportamento, que é difícil encontrar também. Mas vamos nos ater aqui ao líder. Então ele ouve, ele é entusiasmado, ele tem brilho nos olhos, ele põe brilho nos olhos do funcionário, ele conquista a sua equipe, entusiasma, né? Ele consegue estabelecer a harmonia entre as pessoas, e ele tem uma coisa fundamental, que se você estiver achando complicado mudar tanto o comportamento assim, que chama-se ouvir. Ele ouve os seus funcionários, ouve. Várias empresas que eu passei, que eu estimulava as reuniões, porque tem reunião que é muito chata, mal feita, não tem uma pauta correta, a gente fica aquele blá 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 e não resolve nada. Então, as reuniões têm que ser bem objetivas, mas me contrato às vezes para implantar programa de qualidade, mas aí é pequena empresa e não tem recursos, né? Às vezes a pessoa não está preocupada, não é com a certificação e ISO nem nada. Aí eu digo, olha, se você se reúne com seus funcionários uma vez por semana que seja, né, numa sexta, já disse isso também no outro vídeo, ou no início da semana, e ouve os seus funcionários. O que aconteceu de bom essa semana? O que aconteceu de ruim? Quais os problemas que nós tivemos? Quais os exemplos positivos e negativos? E procura a solução junto com eles. Vocês têm alguma ideia, alguma sugestão para que isso não aconteça mais? Você está praticando qualidade. Está ouvindo, está envolvendo o pessoal no processo de decisão, e podem ter certeza que vai ter mais produtividade, com qualidade e com satisfação das pessoas envolvidas, com mais prazer no trabalho. Então, a pessoa, ao invés de ir para a luta, levanta de manhã, estou indo para a luta, porque vai encarar um chefe que está vigiando, que está punindo, que está fiscalizando, ele vai para um ambiente onde tem uma certa harmonia, ele trabalha com mais prazer. É simples isso, mas por que as pessoas têm tanta dificuldade de ver que isso é uma forma correta, né? Não, tem que ter pulso firme, né? Aí é complicado. Então muitos chefes que estão vendo isso agora acham uma bobagem danada. Que bobagem, já ouvi isso várias vezes. Mas testem para vocês. Testem mudar o comportamento e ver o que acontece na sua empresa. Então, quais os exemplos que nós temos de lideranças positivas? Vamos olhar na humanidade, gente. Gandhi expulsou a Inglaterra da Índia.
Levou mais de 30 anos para isso, mas expulsou sozinho, pregando a não violência, pregando a paz. Como pode isso? Uma pessoa. Qual o estilo de liderança que ele tinha? Aí vem outros fatores, a energia que a pessoa tem e passa e conquista a simpatia do outro. Hitler também foi um líder negativo, né? Convenceu toda uma nação naquelas suas ideias. Acabou acontecendo a Segunda Guerra Mundial e essa desgraça toda que a gente sabe. Mas Martin Luther King, né? Nelson Mandela. Mandela ficou preso 27 anos, gente. E conseguiu acabar com o apartheid na África do Sul. Como pode? Uma pessoa pregando a paz ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz pregando a paz, né? Ele conseguiu, depois de uns anos, né, que os direitos civis dos negros fossem estabelecidos, né, acabando com aquela segregação racial. A famosa história de Dorothy Counts, primeira aluna negra a estudar numa escola americana branca, né, para alunos brancos, em 1957. Ela foi cuspida, xingada, bateram nela, ficou 5 dias só. Mas a partir daí aconteceram um monte de ações, né, que foram sendo desenvolvidas, liderança de Martin Luther King. E hoje quem é o presidente dos Estados Unidos? Não é? Então são pessoas que marcaram a humanidade pela sua liderança. Tá, isso é um dom natural que eles nasceram, mas nós podemos aprender alguma dessas habilidades, entender que adotando esse estilo de ouvir, pelo menos isso, né, você vai melhorar significativamente a sua empresa e vai ter mais produtividade, mais qualidade, mais criatividade, um ambiente de mais harmonia, vai ter mais prazer na sua empresa. Não tenha dúvidas disso. Teste. Não é? Então, essa é uma introdução ao curso que nós vamos dar pela internet também, que chama Chefe Não, Líder, onde lá a gente aprofunda com várias ferramentas, né, dinâmicas de grupo, várias ferramentas onde as pessoas vão assimilar a possibilidade de mudar comportamento e ter uma atuação melhor na sua organização, seja pequenininha lá, seja a média empresa. Então, obrigado pela atenção em mais esse vídeo. Nos encontramos nos próximos. Obrigado.